necessário ele fazer essas coisas. Jesus está vocacionando o coração desses homens a compreender que o motivo real, ou a motivação para o jejum é a busca pela presença, o desejo pela presença de Deus. É por isso que você jejua, é por isso que você entrega a sua vida como oferta ao Senhor. Por quê? Porque nós não temos Jesus aqui fisicamente. Então, qual que é a motivação real desse jejum? É a busca pela presença de Deus. É isso que Jesus está ensinando aos discípulos. Olha, enquanto eu estou com vocês, não há necessidade de vocês jejuar. Mas quando eu não estiver com vocês, aí sim, é o desejo pela presença. Só que, irmãos, quando eu olho para o versículo 17, me alegra por quê? Porque em toda a Bíblia, Deus ele tinha uma espécie de mania. Que Deus ele olhava para aqueles que são seus, para o seu povo, e Deus queria que o seu povo se tornasse um lugar. Um lugar que estivesse pronto, preparado para receber aquilo que ele iria mandar sobre o seu povo. Por exemplo, se você pegar Levíticos capítulo 16, lá fala que tem um altar e sobre esse altar está um fogo queimando de forma incansavelmente ou constante, algumas traduções falam. É Deus querendo que o seu povo fosse esse altar, que fosse receber o fogo que Deus ia mandar, que não ia se apagar. Aí Paulo, no Novo Testamento, Paulo fala assim, olha, vocês são o templo do Espírito Santo. É Deus querendo que aqueles que são seus se transformem no templo do Espírito Santo, ou seja, na habitação, onde o Espírito Santo tenha plena liberdade para agir, para limpar, para mexer, para modificar a casa da forma como Ele quer. E no versículo 17, Jesus está falando assim, vocês precisam ser o odres de Deus. Ou seja, existe um lugar. Deus quer que nós sejamos o odre. Jesus está falando sobre um lugar específico. Aqueles que são de Deus precisam se tornar um lugar. Irmãos, então pera. A questão aqui não é se Deus tem. Deus tem. A questão aqui não é se Deus vai derramar. Deus vai derramar. A questão aqui não é se Deus vai fazer. Deus vai fazer. A problemática aqui está em: será que Deus vai encontrar pessoas que estão dispostas a ser o lugar para onde Ele vai derramar aquilo que Ele tem? A problemática desse texto é: será que Deus vai encontrar pessoas que são aquilo que Deus procura? Leandro, mas o que Deus procura? Quando Deus ia levantar um rei, Ele olhava para o meio do povo e levantava um rei. Quando Deus queria levantar um sacerdote, Ele olhava para a linhagem e levantava um sacerdote. Quando Deus queria levantar um profeta, Ele olhava para o meio do povo e levantava um profeta. Agora, o capítulo 4 de João fala que Deus estava procurando um lugar para habitar. É por isso que aquela mulher questiona Jesus no poço de Jacó. E Jesus fala assim: o Pai está procurando pessoas que se transformem num lugar. Pessoas que estão dispostas a ser aquilo que Deus está procurando. Porque, irmãos, se você se tornar aquilo que Deus está procurando, o lugar que Ele está procurando, pode ter certeza absoluta que esse lugar será cheio daquilo que Deus tem. Se você passar a ser o altar que Deus quer que você seja, pode ter certeza que esse altar vai receber o fogo que Deus tem para derramar. Se você passar a ser talvez um vaso que Deus gostaria que você fosse, certamente Deus vai colocar tesouros dentro desse vaso. A problemática aqui é: será que Deus encontra hoje pessoas que estão dispostas a ser aquilo que Deus gostaria que fossem? Será que Deus encontra hoje lugares que estão preparados e prontos para receber aquilo que Deus tem? Que igreja que você é? Você vai ouvir muito essa palavra de que igreja que você é. Só que, irmãos, quando eu olho para o versículo 17 aqui, e Jesus está dizendo assim: eu não posso colocar aquilo que eu tenho novo em algo que é velho. Eu não posso colocar algo novo em algo quebrado, em algo faltando, em algo que não está no lugar. Jesus não está menosprezando o odre, Jesus não está descartando o odre, Jesus não está falando que o odre não tem valor, pelo contrário, Jesus está falando: eu só não posso colocar aquilo que é novo em algo que é velho. Eu não posso colocar algo novo que eu tenho naquilo que está fora do lugar, naquilo que está quebrado, naquilo que não é real. Irmãos, e quando eu olho para esse versículo 17, eu não consigo enxergar uma geração velha. Eu consigo enxergar uma geração que um dia foi o lugar que Deus queria e hoje já não é mais. Quando olho para esse versículo 17, eu não consigo enxergar uma geração velha, mas eu consigo enxergar uma geração que um dia foi cheia daquilo que Deus tinha e hoje já estão vazias. Quando olho para esse versículo 17, eu não consigo enxergar uma geração velha, mas eu consigo enxergar uma geração que um dia viveu os melhores momentos na presença do Senhor e hoje estão longe, vazias,
com saudade do Pai. Jesus está falando assim: eu não posso colocar aquilo que é novo em algo que é velho. E talvez você saiu da tua casa e disse assim: eu vou lá na igreja hoje, eu queria que Deus falasse comigo. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Jesus não está descartando o ódio. Jesus não está jogando fora o ódio. Jesus não quebrou o ódio. Jesus está falando assim: quando o ódio chega dessa forma aqui, nesse aspecto de velho, ele precisa passar por um processo de transformação. Transformação. E existem 3 etapas para o ódio voltar a ser um ódio novo, quando ele fica velho assim. Sabe qual é a primeira etapa? O ódio é lavado por dentro e por fora com água. Leandro, por quê? Porque a água vai limpar todas as impurezas, toda a sujeira, todas as manchas, tudo aquilo que o tempo trouxe sobre o ódio. A água vai limpar por dentro e por fora. Enquanto a água balança de um lado para o outro dentro do ódio, toda a sujeira é tirada. Sabe, quando nós voltaremos a ser um novo ódio, irmãos? Quando nós nos permitimos primeiro que a fonte da água da vida, que é Jesus, nos limpe por dentro e por fora. Para que Jesus tire tudo aquilo que de sujo que precisa ser tirado. Para que Jesus tire a angústia, para que Jesus tire as marcas, para que Jesus tire as cicatrizes que o tempo trouxe sobre a tua vida. Enquanto você não se permitir que Deus limpe você de tudo aquilo que precisa ser limpo, meu irmão, você não vai voltar a ser um novo ódio e você não vai conseguir fazer a diferença nessa geração que nós estamos vivendo. A água, ela serve para limpar. É por isso que Jesus fala para a mulher no poço de Jacó: se você soubesse quem me pede água, seria você que me pediria água, e eu lhe daria uma água que jorraria para a vida eterna. O primeiro processo do ódio é se permitir ser limpo por essa água. O desejo do coração de Jesus nessa noite, irmãos, é nos limpar. E mesmo você que é da igreja, tem coisas que talvez Deus precisa limpar, tem coisas que Deus precisa tirar, tem marcas que Deus precisa apagar, tem cicatriz que Deus precisa tirar, que está atrapalhando você de ser um novo ódio. E aí depois que o ódio é lavado, alguém olha e fala assim: tem um aspecto, tem aparência de novo, mas ainda não é o ódio novo, que é a primeira etapa ainda. Depois de lavado com água, eles desciam azeite sobre o ódio. Leandro, por que azeite? Porque o azeite tinha 2 características marcantes. Primeiro, ele trazia elasticidade ao óleo. Ele fazia com que o óleo se expandisse. E ao mesmo tempo, o azeite, quando era descido no óleo, preparava o óleo para que ele suportasse toda a carga que ele ia carregar a longa distância. E isso eu estou falando de deserto, de vales, de montanhas, dias e dias de viagem. Para que nós sejamos um novo óleo, o óleo que Deus quer, você precisa permitir que o azeite seja derramado sobre você. O que simboliza o azeite? Espírito Santo. Ele vai te ajudar a suportar toda a carga, tudo aquilo que você vai precisar carregar dentro de você. Leandro, mas por que o azeite vem depois da água na nossa vida? Para você não perder a pureza e não deixar de entender quem te chamou, e quem te ungiu, e quem te vocacionou. Para você não querer usurpar a glória que é de Deus, o aplauso que é de Deus. É por isso que a água vem primeiro para limpar, para depois você ser revestido de azeite. Primeiro o óleo tem aparência de novo, aí alguém desce o azeite sobre ele. Agora ele está rígido, ele está elástico, ele cresceu, ele está forte. E principalmente agora ele está preparado para suportar qualquer peso que colocar dentro dele. Porque o azeite simboliza isso. O azeite fazia isso. Fazia com que o óleo fosse preparado para carregar peso. Para você carregar aquilo que você vai precisar carregar dentro de você, que nós vamos falar aqui, você precisa primeiro ser limpo por Jesus. Segundo, você precisa ser cheio da presença do Espírito Santo. Porque Ele vai te ajudar a carregar aquilo que precisa ser carregado. E aí depois disso, irmãos, a terceira e última etapa é mais difícil. Porque o óleo é colocado sobre o fogo, no alto, e aqui que ele é testado, se ele está pronto para ser um novo óleo ou não. Porque toda a fumaça do fogo sobe. Se ele suportar essa pressão, aí sim ele está pronto para ser um novo óleo. Depois de Jesus nos lavar, nós recebemos a unção do Espírito Santo. Agora se prepare, porque nós vamos passar por um momento de pressão na nossa vida. Viu? Se prepare, porque nós vamos passar por um momento de dificuldade. É aí que nós somos provados.
olhar para você e ver se realmente você está preparado para ser um novo homem. Eu sei que tem momentos, irmãos, da nossa vida que nós pensamos em desistir, em abandonar tudo. Eu teve momentos da minha vida que eu me tranquei no quarto e falei para minha esposa, deixa eu orar que eu estou angustiado. E eu falar para Deus, falar, Senhor, se o Senhor não falar comigo, o Senhor vai me perder. Que eu estou disposto a abandonar tudo.